Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Sou Ana Cristina Brandão, professora de língua inglesa, e hoje vamos estudar sobre gêneros discursivos jornalísticos. E os conteúdos estudados são todos de acordo com a matriz do Enem, é bom que você saiba disso, isso é importante para você. E eu trago aqui, então, alguns gêneros, vou comentar com vocês brevemente sobre os gêneros discursivos jornalísticos e a importância deles no Enem, porque eles são importantes, porque eles são muito acionados pelos elaboradores e pelas elaboradoras. Vou voltar essa parte, tá? E eles são muito importantes porque eles são bastante acionados pelos elaboradores e pelas elaboradoras. Então, isso quer dizer o quê, teacher? Que cai muito no Enem os gêneros da esfera jornalística. Então, vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Então, olha só. Quando eu falo gênero discursivo jornalístico, eu estou falando especificamente desses gêneros aqui, que é a notícia, a reportagem, o editorial, a carta do leitor, a crônica argumentativa e o artigo de opinião. Desses gêneros aqui, o que mais caiu no Enem até hoje foram notícias e foram reportagens. No entanto, isso não quer dizer que esses outros gêneros irão cair, e caem muito. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado, no Enem do ano passado, nós tivemos 2 gêneros da esfera jornalística, 2 gêneros discursivos jornalísticos. E não foi nem a notícia nem foi a reportagem, foi justamente uma carta do leitor e um artigo de opinião. Então, tanto a carta do leitor quanto o artigo de opinião são, olha, até o nome já diz, artigo de opinião, são gêneros que geralmente trazem a defesa de uma ideia ou a defesa de uma tese. Principalmente o artigo de opinião, que é o texto que nós vamos ver. Ele sempre traz a opinião do autor sobre um determinado assunto, um determinado tema. Certinho? Então, vamos lá? Vamos para esse texto? Então, o texto que a gente vai ver, como eu disse para vocês, caiu no Enem do ano passado. E o nome desse texto é 5 Ways Pets Can Improve Your Health. Que quer dizer o quê, teacher Ana Cristina? Quer dizer 5 maneiras que animais, pets quer dizer animais de estimação, podem improvisar a sua saúde. Então, de cara aqui, student, só para você saber o que é importante. Importante ter uma ideia do título do texto, saber mais ou menos do que se trata o texto. Então, algumas palavras do texto, como a palavra 5, a palavra pet, a palavra improve e a palavra health, são palavras-chave e são palavras que vão ajudar você a compreender o texto. Então, 5 é um número. Então, já te dá uma dica. A palavra pet é uma palavra muito usada na língua portuguesa. Nós usamos pet o tempo todo. Aqui em Goiânia, por exemplo, você não acha casa de animais, você acha pet shop. O que é um pet shop? É uma loja para animais de estimação. Então, a palavra pet é muito usada na língua portuguesa. Então, o que quer dizer pet? Animal de estimação. Então, olha só. Pets, animais de estimação. O verbo, sempre importante saber os verbos na língua inglesa, students. Extremamente importante conhecer os verbos para você conseguir ler melhor os textos. E a palavra health, que quer dizer saúde. A palavra saúde, então, 5 maneiras que animais de estimação melhoram a sua saúde. Então, é um texto que a autora do texto, é uma autora, foi uma mulher que escreveu, vai trazer a opinião dela sobre os benefícios de se ter um animal de estimação. Então, pelo título, você tem mais ou menos uma ideia do que se trata o texto. Então, vamos ver. Nós vamos trabalhar só com essa primeira parte do texto, porque nós temos um tempo curto, não dá para a gente trabalhar todo. Mas essa primeira parte do texto já vai nos dar uma ideia boa da questão. Aí nós vamos trabalhar com a questão. Então, vamos lá. Primeira dica que eu dou para vocês. Todo texto da esfera jornalística traz um número considerável de palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Vamos lembrar que são as palavras cognatas? São palavras como essa aqui. A palavra certainly, que quer dizer certamente. Você não precisa usar um dicionário para saber que essa palavra significa certainly. E isso aqui você tem que fazer de forma bastante rápida na hora de ler o texto, tá? Não pode demorar para fazer isso. É ler o texto, identificar essas palavras cognatas, tá vendo? A palavra difficult é uma palavra cognata, a palavra literally é uma palavra cognata, ou seja, uma palavra que você olha para ela, você não precisa recorrer ao dicionário para conhecer, saber que palavra é essa. E temos outras palavras, ó, anxiety.
Temos a palavra immunity, que quer dizer imunidade. Por que anxiety, palavra ansiedade, apareceu aqui? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando das contribuições de que um animal de estimação traz melhora para a saúde, melhora a nossa saúde. Então, essas palavras estão aparecendo aqui exatamente por isso. Então, a autora está discutindo esses benefícios aqui no texto. Outra palavra, a palavra allergy, alergia, ela está falando alguma coisa sobre alergia, tá vendo? A palavra suggested, que quer dizer sugeriu, sugeria, a palavra suggest, até a letra T, veja, até a letra T é fácil você saber. Sugerir, suggest, sugerir, mas suggested, sugeriu. Uma outra palavra, animals. A palavra animals aparece no texto, é uma palavra praticamente quase parecida com a língua portuguesa, né? Praticamente igual à língua portuguesa. Aqui nós temos, olha, risco de alergias, risk of allergies. Risk é uma palavra cognata, mais uma vez a palavra alergia aparece no texto. A palavra asma, asthma, em inglês fala-se asthma, mas aparece asma. Então, uma coisa importante, se a autora do texto está falando que tem 5 maneiras que animais de estimação podem melhorar a sua saúde, então, provavelmente, alergia e asma aqui são coisas que podem ser melhoradas com os animais de estimação. Então, a gente já vai fazendo também as deduções. É importante que você vá observando essas palavras e vai fazendo as deduções também, para você tentar entender melhor o texto. Vamos ver se tem alguma outra palavra? A palavra connections, está aqui, conexões, tá vendo? Vamos ver se tem alguma outra? Natural conversation, ó, conversa natural. Então, tá vendo aqui que a gente tem algumas palavras. Bom, achamos as palavras cognatas, o que a gente pode fazer agora? Agora é você recorrer a tudo que você aprendeu em língua inglesa na sua vida. Aos verbos, às palavras, é você fazer isso produzir sentido. Não é que você precisa entender o texto todo, mas as palavras cognatas e as palavras que você conhece precisam ajudar você a entender o texto. Então, você também vai precisar trabalhar com a habilidade de deduzir, de levantar hipóteses para saber bem do que está sendo dito, certo? Lembrando que você não tem um dicionário na hora da prova, na hora de fazer a prova do Enem, de língua inglesa nem de língua espanhola. Então, muito importante usar essas estratégias. Então, vamos para algumas palavras aqui que possivelmente vocês já devem saber, que é a palavra pet, que é animal de estimação. A palavra friend, que quer dizer amigo, que é uma palavra que você já deve ter estudado, e se não estudou, é uma palavra que você vai colocar no vocabulário. Que qualquer palavra em língua inglesa que você for aprendendo, você vai colocando ela no seu próprio vocabulário. A palavra living, que quer dizer viver, vivendo, vida, que vem do verbo viver, living é o verbo viver. A palavra, o verbo provide, quer dizer providenciar, prover, ok? O verbo help, olha, importante saber os verbos, como eu disse para vocês. O verbo help, que é o verbo ajudar, que também é um verbo que a gente usa bastante aqui na língua portuguesa. Mais uma vez aparece o verbo help. A palavra studies, números de estudos, tá vendo? A palavra study, number of studies, estudos. Kids, que quer dizer crianças, que também é uma palavra-chave no texto, uma palavra importante que você precisa saber. A palavra growing, que é o verbo crescer, crescendo. Growing up quer dizer crescer, né? Está falando de crianças crescendo, tá vendo? Contato com animais. Então, elas vão ter o quê? Menos risco de alergia e asma, tá vendo? Que não precisa traduzir o texto todo, mas as palavras que você conhece, elas precisam funcionar para te ajudar a entender o texto. O verbo have, que é o verbo ter, também que é um verbo muito trabalhado, que a gente trabalha muito com ele. O verbo fazer, o verbo make, que é o verbo fazer, aqui está no gerúndio, fazendo, né? Fazendo conexões de amor. O que será que é isso? Né? A gente vai ver melhor. Nós temos o verbo forget, que é o verbo esquecer. E aí nós temos o verbo get, que é o verbo obter, que eu tinha marcado ele depois, que é o verbo obter. Então aqui é lógico que podem haver outras palavras aqui que vocês podem conhecer. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso tudo? Eu quero mostrar para vocês que você precisa saber um determinado número de palavras e você precisa saber os verbos em língua inglesa e mais ou menos a estrutura da língua inglesa, presente, passado, futuro, para você conseguir entender melhor o texto, certo? Você vai ver que nós não traduzimos o texto todo, mas ele já vai dar uma ideia para a gente e vai ajudar a responder a questão. Então, vamos voltar aqui no texto, olha.
Então, o animal de estimação certamente é o quê? É um grande amigo, né? Depois de um dia difícil, o animal de estimação, literalmente, faz com que você sinta amor. E aí ela vai falando, né? O que mais que ela fala? Pesquisas têm mostrado que morar com animais de estimação providencia, proporciona benefícios para a saúde. A palavra saúde a gente já viu. Tá vendo? Então, ela está falando aqui quais são os benefícios que os animais de estimação trazem para a nossa saúde. Eles ajudam com a ansiedade, tá vendo? Eles ajudam com a ansiedade. Essa palavra, essa expressão blood pressure, quer dizer pressão sanguínea. Então, provavelmente, se eles trazem benefícios para a nossa saúde, então provavelmente eles ajudam a quê, students? A melhorar a ansiedade e a melhorar também a pressão sanguínea. Né? Eles fazem o quê? Melhoram a nossa imunidade. Professora, mas como é que você sabe que é melhorar a imunidade? Porque o que nós estamos falando, students? De 5 maneiras que os animais de estimação ajudam a melhorar a nossa saúde, ok? Então vamos lá, tá vendo? Eles ajudam também a gente a obter encontros amorosos. Olha, passear com cachorro é tudo de bom, é uma estratégia que muitas pessoas usam, viu? Eles também ajudam a combater a alergia. Tá vendo? Então, crianças que crescem em casa com animais têm menos riscos de desenvolver o quê? Alergia e asma. E os cachorros também, olha, cachorros é uma palavra também que eu não marquei aqui, mas é uma palavra que você já tem que conhecer, é uma palavra muito conhecida. Cachorros ajudam a fazer o quê? Conexões amorosas, né? E são conversadores naturais. Bom, então tá. Agora vamos então para a questão, não dá para a gente trabalhar tudo, então vamos então para a questão. Então veja a questão. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de... A resposta é a letra B e por quê? Students, olha só, mesmo se a gente não tivesse lido o texto, quando a autora do texto ou o autor do texto usa argumentos para qualquer coisa, ela faz isso para tentar convencer o leitor ou a leitora, certo? Então, mesmo que você, que é uma dica que eu estou dando para você, inclusive, mas precisa ler o texto. Precisa ler o texto para entender o texto, que pode ser que isso aqui não dê certo, mas a questão é sobre os argumentos que a autora está utilizando para defender o seu ponto de vista. Se ela está utilizando argumentos para defender o seu ponto de vista, certo? Então, ela quer fazer o quê? Ela quer convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Certinho? Então, essa é a nossa aula de língua inglesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, importante essa dica. Fica importante essa dica aqui para você. Uma outra oportunidade eu volto e a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então é só, assim finalizamos a nossa aula e contamos com você para a nossa próxima aula de língua inglesa aqui no Goiás Bem no Enem. Thank you very much. Muito obrigada and see you next. Te vejo na próxima. Até mais. Valeu, professora Ana, pela sua participação aqui no Goiás Bem no Enem. Lembrando que você pode rever esta e outras aulas em nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva, beleza? Bom, é hora de dar tchau, mas te espero semana que vem com as aulas de Química e Português. Você não vai perder, né? Então, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.